Olá, você está bem? Você está feliz? Espero que sim. Nesse vídeo eu continuo analisando a prova de Ciências Humanas da UniUB. Perdão aqui pelo penteado, maquiagem, iluminação, né? Ainda é muito amador. E amadorismo na acepção da palavra, né? Fazendo o que eu gosto, o que eu amo, tratar de atualidades, de história. E a prova da UniUB, ela é realizada pela própria instituição, como a UNAERP, como a Barão também o fazem, diferente de FAMERP, FAMEMA, que usam a VUNESP, né, uma, uma, uma empresa contratada para realizar a prova deles. Portanto, às vezes é um pouco mais complexo fazer uma previsão do que o vestibular trará para vocês. Ainda assim, estatisticamente, é possível perceber, né, alguns movimentos. Então, dentro desse levantamento, dessa análise estatística, eu posso dizer para vocês que a prova da UniUB ela traz muito atualidades. Ainda que eles trabalhem com bancos de questões, o que seja isso. A universidade, o instituto de vestibular, né, da universidade, tem, né, um banco, né, de questões, um arquivo, um acervo de questões pré-elaboradas, e eles vão pensando, selecionando essas questões a cada processo seletivo. É óbvio que não é aleatório, randômico, sorteio e pega questões. Tanto que percebemos isso pelas questões de atualidades, que são encomendadas em função dos acontecimentos mais recentes. Da mesma maneira, como em História Geral e História da América é possível perceber, já vou falar para vocês, a não repetição de temas. Portanto, verifica-se que há um cuidado de quem monta a prova de não pegar temas que já foram usados recentemente. De qualquer maneira, né, mesmo trabalhando com esse banco de questões, são provas mais imprevisíveis que os vestibulares tradicionais. São provas muito desafiadoras, são questões às vezes elaboradas já há algum tempo, que traz um desafio já um pouco ultrapassado, quase anacrônico, mas sempre são questões difíceis. Então eu coloco isso porque às vezes fazendo a prova de ciências humanas, principalmente questões de história, se você se sentir inseguro, é normal, é comum. Já vi questões muito complexas, rebuscadas em vestibulares de universidades particulares. Muitas, inclusive, trazendo assuntos que sequer são trabalhados em livros didáticos ou em apostilas dos sistemas mais renomados. Quando você vê ou encarar uma questão muito esdrúxula, que você fala, meu Deus, foi nesse momento que eu saí da sala e perdi a explicação. Nossa, foi o dia que eu faltei que devem ter falado isso. Ou simplesmente você estava ali olhando para o professor, mas pensando, né, que dia da semana tem rodízio de japonês. De qualquer maneira, existem questões que você pode ter em todas as aulas e prestado toda a atenção em todos os momentos que ainda assim vão parecer para você esdrúxulas, impensáveis. Nesse momento, o que você faz? Você marca a alternativa que tem algum termo que você já ouviu falar. Ah, eu já ouvi falar disso aqui. Não, então marca. Eu lembro quando a UNAERP trouxe tratado Sykes-Picot, né, muitos alunos não aprendem, né, ou muitos professores não tratam do tema, apesar de ser um pouco não tão assim esdrúxulo, né, não é tão estapafúrdio de tratar desse assunto. E aí o aluno ficou meio perdido, marca o quê? Pô, já ouvi falar de algo relacionado ao Oriente Médio que tá aqui. Vai lá e marca. Né? Porque às vezes tá lá China, Uzbequistão, Oceania, Tratado Interplanetário, Oriente Médio. Ah, marca Oriente Médio. Porque é mais próximo da carga de conteúdos que você aprende. Ok? Bom, História Geral na UniUB. Vamos lá. Desde 2013, né, foram cobradas 15 questões de História Geral. História Contemporânea lidera com 10 questões, 67% da prova. História Moderna e Antiguidade empatam com 2 questões cada,
13% cada uma. E Idade Média, somente uma questão, 7%. Na tabela de conteúdos que eu elaboro, uma vez, lá em dezembro de 2003, foi cobrada pré-história, junto com a Antiguidade Oriental. Grécia foi cobrada 2 vezes. É um dos pouquíssimos assuntos que foi repetido ao longo dos anos. A última vez cobrada em dezembro de 2016. Por quê? Porque mais do que todo aquele conteudismo teórico de guerras médicas, guerras do Peloponeso, Esparta, Atenas, período homérico, pré-homérico, a análise da história grega permite muitos paralelos com a atualidade. Então, geralmente, questões que tratam de democracia, cidadania, que permitem o diálogo com a atualidade. Roma nunca foi cobrado na prova da Uniub, nunca foi cobrada Roma na prova da Uniub. Cuidado, porque é possível traçar paralelos entre a República Romana, a conspiração catilina, né, desmascarada, então ali a questão do pão e circo também, a queda do Império Romano, motivada inclusive pelas invasões bárbaras, né, que se assemelha muito à questão migratória atual. Então pode vir alguma coisa de Roma. Idade Média Oriental já caiu, falando de árabes, né, que também é um assunto recorrente nos últimos anos em função, né, dessa feição, né, que se tem retratado do árabe terrorista, né, questão cada vez mais recorrente do imigrante muçulmano, que desperta tanta aversão quanto curiosidade. Baixa Idade Média foi cobrado uma vez. Alta Idade Média nunca foi cobrada, aquela questão do feudalismo, reinos francos. Também nunca foi cobrado Estado Nacional e absolutismo, e pode aparecer principalmente com pensadores, né, como Maquiavel, Thomas Hobbes, sobretudo. E aí, uma vez cada um, né, expansão marítima e mercantilismo, renascimento cultural e científico, reforma e contra-reforma. Revoluções inglesas nunca apareceu. 2 vezes iluminismo e liberalismo, 2 vezes revolução industrial. Da mesma maneira, porque esses 2 temas permitem um diálogo com a filosofia e também com a sociologia. Revolução Francesa, Congresso de Viena apareceu uma vez. Século XIX, que é um século muito amplo, né, que também dialoga muito com o socialismo, apareceu 2 vezes. Imperialismo e neocolonialismo uma vez há 5 anos. E Revolução Russa apareceu 2 vezes, inclusive ano passado, em função do centenário. Nunca foi cobrado Primeira Guerra Mundial, crise de 29, fascismo, nazismo, franquismo, salazarismo, e Segunda Guerra Mundial também nunca foi cobrado. Então, qual que é a minha sugestão para você estudar a história geral da Uniub? Estude Iluminismo e Revolução Industrial, por essa possibilidade maior de transporte temporal e de diálogo com outras matérias. Por exemplo, você pode estudar o iluminismo, como você pode muito bem transpor para os dias atuais as ideias iluministas. Da mesma maneira, a Revolução Industrial, de suas origens, a Revolução Industrial 4.0 que se vive hoje, dialogar com a filosofia, dialogar com a sociologia, com a geografia também é muito possível. Então, estude. Grécia, da mesma maneira, a questão de cidadania, participação política, a questão da democracia, ano eleitoral no Brasil, é possível que isso venha aparecer para vocês. E sobre atualidades, eu pretendo fazer um vídeo específico sobre atualidades, porque é algo que a Uniub realmente requer muito do aluno. Detalhe, eu criei um grupo de WhatsApp chamado Plantão de Humanidades, que é um grupo que eu pretendo diariamente resumir as notícias do dia, tecer alguns comentários. Como fazer parte desse grupo? Aqui nos comentários tem um link, basta você clicar nele que você entra no grupo de WhatsApp, inclusive no qual estou disponível para responder dúvidas, resolver questões. Então, só para resumir, o que você vai estudar
de história geral. Você vai estudar Grécia, você vai estudar Iluminismo e Revolução Industrial e os assuntos que nunca foram cobrados. Você vai estudar feudalismo, absolutismo, Primeira Guerra Mundial, fascismos, crise de 29 e Segunda Guerra. Ou seja, você vai estudar toda a primeira metade do século XX. Desde aqueles bastidor de guerra, né, daquele momento de paz armada, quando o palco europeu, também estadunidense, fervilhava a Belle Époque burguesa, mas que nos bastidores se maquinava, né, toda aquela exaltação nacionalista, toda aquela rivalidade entre as potências, a concorrência capitalista que desencadearia a Primeira Guerra Mundial. Depois, a desilusão, aquele momento, né, de decadência na Europa que permite a ascensão do fascismo e do nazismo, muito em função também da vitória da Revolução Russa, que era encarada como uma ameaça, né, na reconstrução europeia. Simultaneamente, os americanos vivendo os Roaring Twenties, né, os loucos anos 20, né, aquele oásis, né, de consumo desenfreado, um tanto quanto ilusório, que depois acaba na crise de 29, que tem, né, um reflexo muito importante no Brasil com a Revolução ou golpe de 30, que leva o Vargas ao poder. Então, estude toda essa primeira metade do século XX. Revoluções inglesas é o típico assunto difícil, complexo, extremamente minucioso, que cai pouquíssimo em vestibular. Pode cair? Sem dúvida. Nunca caiu? Vai que. Pega o aluno desprevenido. Esteja prevenido. Você já estuda tudo mesmo, né? Isso é história geral. História da América. Uma predominância de século XX. História da América, eu digo assim, América Latina, libertação afroasiática, com 6 questões, 43% das questões. E aí eu falo assim, mas século XX é Guerra Fria também? Não, eu dissociei. Porque no século XX entra aí também populismo, né, Vargas, Perón, Cárdenas, entra ditaduras latino-americanas, né, entre uma série de outros aspectos que não só Guerra Fria, ainda que esteja intimamente, né, entrelaçado. Somando Guerra Fria e século XX, são 10 questões, né, gira aí 72% das questões. Uma questão só de América colonial, 7%, e 3 questões de século XIX, caudilismo, independências da América Latina, Estados Unidos, corrida pro oeste, guerra de secessão, imperialismo, 21%, 3 questões. Bom, para a tabela de conteúdos. Civilizações pré-colombianas não consta no programa da Uniub. Uma vez caiu a conquista espanhola em 2015, mas nunca caiu colonização espanhola e inglesa. Eu acho que até uma tendência a não cair. Não é aquilo que nunca caiu, então está para ser cobrado. Não. Creio que é uma tendência a não ser cobrada a colonização espanhola nem inglesa. Independência das 3 colônias foi cobrado uma vez, em dezembro de 2013. É um assunto caro para a história, então fica de olho. E aí, 3 assuntos do século XIX que não foram cobrados: independência da América Latina, expansão pro oeste nos Estados Unidos e guerra de secessão. Fica muito atento, porque questões da Uniub, às vezes, faz aquela transposição histórica. Vamos comparar a origem do racismo, a origem não, né? Mas uma questão do racismo nos Estados Unidos na guerra de secessão, a abolição, a Martin Luther King. E aí você fala o quê? Guerra Fria, América no século XX, como caiu ano passado, por exemplo, a década de 60. A década de 60 não caiu só nos Estados Unidos, caiu inclusive no Brasil, fazendo ali um paralelo, né, do que aconteceu no mundo na década de 60. Esse ano, inclusive, 50 anos, meio século do Maio de 68. Faremos algo especial sobre isso, tá?
Já caiu 4 vezes Guerra Fria, que tem sido uma tendência, né, dos vestibulares, porque é um período, né, muito interessante, assim, muito efervescente, né, de muitas transformações, de certa maneira molda o século XXI, né, o que foi desenvolvido durante a Guerra Fria e ao seu término. Nunca foi cobrado Revolução Cubana nem Revolução Chinesa. E nova ordem mundial, né, o pós-colapso soviético, 2 vezes foi cobrado. Outros temas foram cobrados uma vez de maneira bem esparsa. Então, o que você deve estudar? Estude Estados Unidos do século XIX, a questão, conquista pro oeste, guerra de secessão. Estude crise de 1929. Estude Revolução Cubana. E estude Guerra Fria. É isso de história da América que você precisa saber. Talvez algo sobre apartheid na África do Sul, sobretudo, apesar de ter existido também, por exemplo, na Austrália, no próprio Estados Unidos, né, com outro nome, né, a segregação racial. Estude isso. E outros temas. Fique por dentro. Né? Nunca foi cobrado a Revolução Chinesa? Não acho que será. Se for cobrado, será muito mais com viés geopolítico, com viés geográfico. Populismo, se você domina Vargas, tá tranquilo. Revolução Mexicana, cobrada 2 vezes ano passado, não creio que vai se repetir. Imperialismo dos Estados Unidos, tá. Agora, ditaduras militares na América Latina, se você domina no Brasil, você domina esse ponto também. Então, só para resumir, você estuda Estados Unidos no século XIX, Revolução Cubana e Guerra Fria, ok? Espero ter contribuído. O que eu puder ajudar, pode contar comigo. Bons estudos e um grande abraço.